Olá, boa tarde. Está começando RPTV Esportes, dando sequência na programação da RPTV. Muito obrigado pela sua audiência que nos acompanha aqui na programação da RPTV. Mais uma semana se iniciando e que seja uma semana maravilhosa para você que nos acompanha aqui. Uma semana de muitas vitórias, de muitas conquistas. E vamos seguir aqui ao longo de toda a semana trazendo os conteúdos esportivos. Hoje vamos falar especificamente da rodada do Campeonato Brasileiro. Final de semana bastante movimentado, de oscilações na ponta de cima da tabela. A liderança segue com o tricolor paulista, porém nós temos novo vice-líder da competição. O Palmeiras aproveitou aí o descuido do Inter, descuido não, né? Jogando fora de casa contra o Corinthians, não dá para considerar, né, Vinícius? Um descuido, né? Não, foi um empate contra a equipe do Corinthians. Fez apenas um ponto na rodada. O Palmeiras venceu fora de casa e é o novo líder, o novo vice-líder da competição. Já tô profetizando a liderança do Palmeiras. Mas fato é que a equipe do Palmeiras vem embalada, vem forte na competição. É o segundo colocado. Vai ter um jogo decisivo agora na quarta-feira contra o Cruzeiro, que vai decidir a vaga na final da Copa do Brasil. Está embalado na Libertadores, ou seja, nação palmeirense está com um sorriso de orelha a orelha. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para você o único gol da partida contra a equipe do Sport. Vamos trazer o empate do São Paulo, o empate do Inter jogando fora de casa contra a equipe do Corinthians. Tudo isso no programa de hoje. Nós já vamos falar agora da segunda edição que nós tivemos ontem do torneio em homenagem ao Valdir Moreira. A gente fez aqui um jogo na cidade de Americana, imprensa versus poder público. Esse jogo aconteceu ontem lá na Escola de Goleiro, camisa 1 do nosso querido amigo Vander. E foi um jogo para comemorar aí a vida do Valdir Moreira, ele que faleceu no ano passado, no dia 11 de setembro. Temos aí pouco mais completado um ano da morte do Valdir Moreira, que é um dos grandes nomes do jornalismo aqui da nossa região. E esse jogo foi realizado lá na Escola de Goleiro Camisa 1, justamente para homenagear o Valdir Moreira, que nos deixou no ano passado. Lá estava reunido os familiares do Valdir, que estiveram lá presentes, né? E esse evento teve como objetivo homenagear o Valdir, mas também teve uma causa social junto do evento, né? Levamos lá fraldas geriátricas para ajudar o fundo social, levamos também algumas caixas de suco para o pessoal da Escola de Goleiro, ou seja, até o fim do ano as crianças que treinam lá no projeto também vão ter suco aí, que o pessoal da imprensa e do poder público levou ontem. E a gente fica aqui a nossa homenagem ao Valdir Moreira, que nos deixou no ano passado. E esse jogo foi a segunda edição, né, desse jogo entre a imprensa e o poder público para homenagear o Valdir Moreira, tá certo? Vamos agora de Campeonato Brasileiro. Nós tivemos rodada iniciando no sábado. A equipe do São Paulo tropeçou contra o América Mineiro. O jogo ficou em 1-1 no estádio do Morumbi e o São Paulo deixou o Palmeiras encostar aí na briga pelo título. Vamos aos gols da partida entre São Paulo e a equipe do América Mineiro. São Paulo abriu o placar com o Nenê, que foi um dos grandes nomes do São Paulo na partida. Porém, já no finalzinho, praticamente, ali do segundo tempo, ficou um bate e rebate ali dentro da área do tricolor e a equipe do América Mineiro conseguiu empatar a partida. O gol foi marcado do América Mineiro pelo Mateuzinho, logo aos 35 minutos do segundo tempo. O São Paulo precisava fazer o resultado positivo para manter uma distância considerável das outras equipes que estão disputando o título do Campeonato Brasileiro, né? O Inter estava muito próximo do São Paulo, o Palmeiras também. Jogando em casa contra a equipe do América Mineiro, o São Paulo tinha a oportunidade de vencer e ficar tranquilo ali no topo da tabela. Tropeçou em casa, empatou com a equipe do América Mineiro, que é uma equipe
que vem conquistando pontos importantes contra equipes que estão brigando pela parte de cima. É uma equipe que está ali na intermediária da tabela de classificação, porém anda dando muito trabalho para as outras equipes. É uma equipe difícil de ser batida. O São Paulo, jogando em casa, diante dos seus torcedores, não conseguiu o resultado positivo. O destaque da partida para o lado do São Paulo vai para o Nenê, que jogou muito bem, se movimentou, entrou num esquema tático diferente, foi importante ali na movimentação do meio de campo e é o destaque aí para o lado do São Paulo. Do lado do América Mineiro, o destaque fica para o Mateuzinho, que fez esse gol de empate contra o São Paulo e conquistou um ponto preciosíssimo para o América Mineiro na competição. Porque empatar fora de casa já é um bom resultado. Empatar contra o líder da competição, então, nem se fala. O América Mineiro conquista um ponto precioso e está ali no meio da tabela, provavelmente até o fim da competição, vai disputar aí para conquistar uma vaga na Sul-Americana. Já o São Paulo vê o Palmeiras encostar de vez, entrar de vez na briga pelo título e embolou tudo ali a parte de cima. Os 3 primeiros colocados, que é São Paulo, Palmeiras e Inter, o São Paulo tem 51 pontos, Palmeiras e Inter tem 50, ou seja, apenas um ponto na liderança. Eu acredito que agora a situação, tanto para o São Paulo quanto para o Inter, que até então eram os 2 grandes favoritos a brigar até o final do campeonato pelo título, eu acho que a coisa vai complicar um pouquinho para essas 2 equipes. Por quê? O Palmeiras vem embalado pela sequência muito boa que o Palmeiras vem tendo. O Luiz Felipe Scolari, daqui a pouco a gente vai comentar melhor sobre o Palmeiras, principalmente a vitória que conseguiu fora de casa, mas o Palmeiras está muito embalado na competição, vem numa sequência muito boa de resultados, venceu o Colo-Colo no Chile no meio de semana por 2-0, deu um passo importantíssimo para avançar para a semifinal da competição sul-americana. O Palmeiras está em desvantagem na Copa do Brasil, perdeu por 1-0 jogando em casa contra o Cruzeiro, porém na quarta-feira vai ter a chance de reverter e se vencer, se conseguir a classificação, já vai para a final da Copa do Brasil. E vale destacar que o retrospecto do Cruzeiro na Copa do Brasil jogando em casa, pelo menos na rodada de quartas de final contra o Santos, perdeu por 2-1. Então o Palmeiras tem grandes chances aí de fazer um bom resultado também jogando lá no Mineirão. E no Brasileiro, o Palmeiras entrou de vez na briga pelo título, está apenas 1 ponto do São Paulo, por isso que a gente fala que o São Paulo deu mole, como a gente diz na gíria do futebol, deixou escapar a chance de vencer em casa e ficar a 2 pontos, a 3 pontos, melhor dizendo, do Palmeiras e do Inter de Porto Alegre. Mas o campeonato segue, nós temos ainda mais 12 rodadas e o Tricolor, que está disputando neste momento somente o Campeonato Brasileiro, tanto São Paulo quanto o Inter jogam todas as suas fichas no Brasileirão. Palmeiras ainda tem a chance na Libertadores e na Copa do Brasil, porém o elenco do Palmeiras é muito mais recheado, por isso São Paulo e Inter têm essa, entre aspas, pressão aumentada aí por estar disputando apenas uma competição. Então, foco total do Tricolor Paulista no Campeonato Brasileiro. Vamos falar de outro jogo que aconteceu nessa rodada. Vamos falar do jogo do Cruzeiro contra o Santos. Importante vitória da equipe do Cruzeiro, jogando em casa, jogou com um time misto, né? Contra a equipe santista, que ainda saiu na frente. O primeiro gol foi marcado pelo Gabigol. Estava bem posicionado ali dentro da área e fez o primeiro gol da equipe santista, aquele gol de centroavante. O Gabigol, pouco a pouco, está voltando, hein, Vinícius? Pouco a pouco, o Gabigol, que já estava sendo chamado de Gabriel, porque estava igual a Volkswagen sem gol. Foi ruim esse trocadilho, né? Mas o Gabriel não estava fazendo gol, porém já é o líder ou melhor, é o artilheiro da competição, vem com 13 gols, vem jogando bem, e nesse jogo ele abriu o placar, fez o primeiro gol, e a equipe do Cruzeiro conseguiu a virada. O primeiro gol foi marcado da equipe do Cruzeiro pelo Sassá, e o segundo gol da equipe do Cruzeiro, da equipe mineira,
foi marcado pelo Raniel. Nós estamos vendo aí a jogada do gol de empate. Quebra qualquer ânimo da equipe adversária tomar um gol logo com 1 minuto na volta do intervalo, né? E o Santos tomou o segundo gol com o Raniel. O Santos tomou 2 gols de cabeça e os 2 pelo lado direito, ou seja, rolou ali uma deficiência na lateral. E a lateral, que é quem joga ali pelo lado esquerdo do Santos, é o Dodô, que é um baita de um lateral, né? Dodô é um jogador de muita qualidade, tanto na parte ofensiva quanto na defensiva também. O Dodô recompõe bem ali o sistema defensivo santista. Porém, a equipe do Cruzeiro conseguiu achar ali 2 cruzamentos. No primeiro gol, o Sassá entrou ali por trás da zaga, chegou atropelando tudo. O juiz não entendeu que foi falta no lance que o Sassá faz o gol, né? Ele divide a bola ali no alto, cabeceia para o fundo da rede. E no segundo gol, o gol do Raniel, uma falha no sistema defensivo ali dentro da pequena área. O jogador adversário não pode estar naquela posição ali sozinho para cabecear. O Raniel estava bem posicionado e empurrou para o fundo da rede. A equipe do Santos, que vem se reabilitando nessa segunda fase aí no segundo turno do Campeonato Brasileiro, está brigando ali pela Sul-Americana, na intermediária da tabela. E o Cruzeiro, que poupou jogadores para esse jogo de meio de semana contra o Cruzeiro, que poupou seus jogadores no jogo de fim de semana, porque quarta-feira tem uma decisão contra a equipe do Palmeiras pela Copa do Brasil, jogo de volta da semifinal, valendo vaga na grande final da competição, na Copa do Brasil, que esse ano tem um prêmio maravilhoso para o campeão, 62 milhões de reais para o campeão, 62 ou 64 milhões de reais para o campeão da Copa do Brasil, e é um prêmio aí que as equipes estão de olho para dar aquela recheada no caixa, né? Esse ano a premiação da Copa do Brasil está sendo bem maior do que nos últimos anos. Até por isso que as equipes estão de olho, né? O Cruzeiro está ali na 7ª colocação, também briga pela vaga na Taça Libertadores do ano que vem, mas poupou a sua equipe para conseguir fazer um bom duelo na quarta-feira contra a equipe do Palmeiras. Tá aí para você o jogo entre Cruzeiro e Santos. Vitória da equipe cruzeirense, que deixa ali mais perto da classificação ou uma vaga para a Copa Libertadores do ano que vem. E agora nós vamos falar de um outro jogo também que movimentou o final de semana. Esse jogo foi no domingo às 11 horas. A equipe do Grêmio recebeu em casa a equipe do Ceará. O Ceará, que vem bastante embalado na competição, havia saído da zona do rebaixamento. O Lisca, doido, que vem fazendo um excelente trabalho com a equipe do Ceará, jogou fora de casa contra o Grêmio e deu muito trabalho para a equipe do Renato Gaúcho. O jogo foi 3-2. Nós vamos aí aos gols dessa partida entre Grêmio e Ceará. Nós estamos vendo aí o Ceará, que saiu na frente do marcador, deu aquele famoso susto na equipe do Grêmio. O primeiro gol do Ceará foi marcado pelo Luiz Otávio. Depois o Jeromel empatou de cabeça, conhecido carinhosamente pela torcida gremista como Jeromito, fez aí o gol de empate. O Ceará ampliou para 2-1, o gol marcado pelo Arthur logo no primeiro tempo, tudo isso no primeiro tempo da partida. E antes de descer para o intervalo, a equipe do Grêmio empatou com o Tony Anderson, tá? E no segundo tempo, o Luan fez o terceiro gol aos 23 do segundo tempo. Ou seja, o Ceará, que está brigando ali pela zona de rebaixamento, deu muito trabalho para a equipe do Grêmio. O jogo foi bastante acirrado. Por 2 vezes fora de casa, a equipe cearense esteve à frente do marcador. Tomou um gol de empate no finzinho ali do primeiro tempo.
desceu para o intervalo com empate e segurou o empate até meados de 25 minutos do segundo tempo. Ou seja, a equipe cearense vem se reabilitando, é uma das melhores equipes em relação à campanha no segundo turno. Então o Ceará está numa luta intensa de recuperação para tentar se livrar da Série B do ano que vem. E está jogando muita bola. Essa equipe cearense tem uma equipe que está bastante encaixada, está bem treinada pelo Lisca Doido, está fazendo um trabalho excelente com essa equipe cearense. Em casa está sendo muito difícil vencer a equipe do Ceará e quando joga fora de casa não é uma equipe que se retranca, que joga na defensiva, não. É uma equipe que vai para cima, que tenta buscar o gol e tem incomodado bastante, principalmente no segundo turno. Quem foi decisivo ontem pela equipe do Grêmio foi o Luan, que foi o destaque da Libertadores do ano passado, recebeu duras críticas aí pelo seu desempenho no Mundial, porque não jogou, foi muito abaixo do esperado. E o Luan, pouco a pouco, está voltando a ser aquele jogador decisivo que sempre foi. No jogo de ontem, estava 2-2. Ele fez o terceiro gol da equipe gremista e acabou ajudando a equipe lá de Porto Alegre a vencer, conquistar os 3 pontos. O Grêmio também, que está brigando pela parte de cima da tabela. O Grêmio busca ali a vaga na Libertadores. Também podemos dizer que o Grêmio está na briga pelo título, porque está próximo ali dos líderes da competição. E nós temos ainda 12 rodadas para se cumprir, ou seja, 36 pontos ainda em jogo. Por isso, de certa forma, o Grêmio está na disputa pelo título. A gente tem visto as equipes na ponta da tabela tropeçar, está sempre tendo aquela oscilação. E o Grêmio embala uma sequência de bons resultados, pode também estar mais próximo dos líderes da competição. O Grêmio que está disputando a Libertadores, né, também deu um passo importante no primeiro jogo da Libertadores, venceu fora de casa e vai se concentrar aí para esse jogo de volta para avançar a próxima fase da competição sul-americana. E essa vitória no Brasileirão também é muito importante, como a gente sempre diz aqui, tem que fazer o dever de casa. Por isso a vitória do Grêmio aí de virada para cima do Ceará, 3-2, jogando em casa. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para seguir falando dos jogos que aconteceram nesse final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Vamos trazer aqui para você o empate da equipe do Corinthians contra o Inter, falar da vitória do Palmeiras jogando fora de casa contra o Sport. Isso e muito mais daqui a pouquinho no RPTV Esportes. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Game Over TV, todos os dias, às 16h30, aqui na RPTV. Argentim Palace Hotel. Somos uma empresa hoteleira que oferece atendimento personalizado aos clientes, reunindo conforto, requinte, modernidade e segurança. Suítes bem equipadas, quartos conjugados, apartamento térreo adaptado para portadores de necessidades especiais, completo café da manhã, finais de semanas com tarifas diferenciadas. Avenida da Saúde 561, Nossa Senhora de Fátima, Americana. Telefone 19 3621 7820 ou 3621 7833. www.argentimpalacehotel.com.br. Na loja Nossa Casinha você encontra tudo o que há de melhor para sua casa. Qualidade, bom atendimento e preço baixo de verdade. Grande variedade de produtos. São mais de 20 mil itens em toda a loja. Muitos doces, linha completa de plásticos, vidros e decoração. Amplo estacionamento. O melhor espera por você na loja Nossa Casinha.
Avenida da Amizade, 2281, Jardim Europa. Telefone 3628-2290. Recentemente, nos dias 18 e 19 de agosto, aconteceu a Copa de Futsal da Fecomerciários na Baixada Santista. Um evento promovido pela Fecomerciários, entidade que incentiva o esporte. São 11 anos dessa competição que atrai comerciários atletas de todo o estado de São Paulo para interagirem em clima de união e confraternização. Mas é lógico, sempre com a intenção de serem os melhores em quadra. Neste ano, a equipe campeã foi a do Sindicato dos Comerciários de Sorocaba e, mais uma vez, a disputa da final foi acirrada, sendo decidida nos pênaltis. Todo ano, a federação faz uma homenagem a algum craque do passado. Agora, em 2018, o escolhido foi o Pé de Anjo, ídolo da torcida do Corinthians, Marcelinho Carioca, que foi muito atencioso e simpático com os fãs presentes na quadra. Gostou? É comerciário e quer participar nos próximos anos? Fique atento a todas as atividades do seu sindicato e participe dos eventos promovidos pela federação. Olá você que está assistindo agora a RPTV. Eu tenho um recadinho importante para você. Estou aqui na Impacto Prime. A Impacto Prime trabalha com alinhamento, balanceamento, troca de pneu, troca de óleo. Tem tudo para o seu carro aqui na Impacto Prime. E tem promoção para você. Estou aqui com o Miguel, consultor de vendas que trabalha aqui na Impacto Prime. Vai passar a promoção para você, né, Miguel? É isso aí. Estamos com a promoção do pneu R$ 129,90 aro 13. Não é remold, é pneu novo, a R$ 129,90. Você só encontra aqui na Impacto Prime. Legal, além do pneu, por R$ 129,90, a partir de R$ 129,90 você tem alinhamento, balanceamento, troca de óleo, mecânica em geral e a promoção também do amortecedor, Miguel. É isso aí, estamos com a promoção para amortecedores de carros nacionais a partir de R$ 24,90, remanufaturado. Então corra para cá, traga o seu carro aqui, nós temos atendimento diferenciado, preste atenção, pagamento em 10 vezes sem juros em qualquer cartão de crédito, não é isso, Miguel? É isso mesmo, trabalhamos com todos os tipos de cartões. Impacto Prime, você das cidades vizinhas, aqui de Americana, vem para essa loja. Anote o endereço aí, Rua Gonçalves Dias, número 1388, esquina com a Rafael Vita, telefone 0800 100 7575. Pensou em pneus? Pensou em Impacto? Vem pra cá você também! Estamos de volta com o RPTV Esportes e vamos continuar falando de Campeonato Brasileiro, onde nós tivemos Clássico Paranaense. O Atlético Paranaense recebeu a equipe do Paraná e venceu por 3-0 a equipe do Paraná. O Atlético Paranaense que dá cada vez mais adeus à zona do rebaixamento, vai se distanciando ainda mais da parte de baixo da tabela e afundou de vez a equipe do Paraná, que já tem uma distância muito grande entre o Paraná e o vice-lanterna da competição, que nesse momento está sendo a equipe do Sport. Vamos aí aos gols da partida. 3-0 para a equipe do Atlético Paranaense. O destaque da partida, novamente, o Rafael Veiga. A gente trouxe o destaque na semana passada do Rafael, que é o jogador do Palmeiras, está emprestado para o Atlético Paranaense. Ele fez o primeiro gol da equipe do Atlético, do Furacão.
O segundo gol foi marcado pelo Pablo e o Marcelo Cirino fechou a conta para a equipe do Atlético Paranaense. Como eu falei, o Atlético Paranaense está cada vez mais distante da parte de baixo da tabela. Hoje a equipe do Furacão ocupa a 9ª colocação com 33 pontos. Já a equipe do Paraná está na lanterna com apenas 16. O vice-lanterna, que é o Sport Recife, está com 24 pontos na tabela de classificação, ou seja, o Paraná está a 8 pontos do vice-lanterna. A situação da equipe do Paraná é muito complicada, provavelmente já é uma das equipes aí rebaixada. O Paraná, nessa altura do campeonato, levando em consideração aí que todo ano a margem, a média das equipes que caem gira na casa dos 40 pontos, 44, o Paraná teria que vencer praticamente todos os jogos que ainda faltam. E a equipe já nitidamente dá esboço de que entregou os pontos. No jogo de ontem contra a equipe do Atlético Paranaense, um clássico, uma boa oportunidade da equipe tentar uma vitória fora de casa contra o seu rival e tentar embalar nessa reta final, nessas 12 partidas que faltam aí até o encerramento do campeonato. Porém, foi lá na Arena da Baixada e tomou 3-0 do Atlético Paranaense. Aí, sem sombra de dúvida, o desânimo acaba sendo ainda maior, e sem contar que o primeiro gol do Atlético Paranaense foi marcado logo no comecinho da partida. Com 7 minutos de jogo, o Rafael Veiga fez o primeiro gol. Aí a desmotivação, né, toda aquela preleção, aquela energia que tem no vestiário para tentar o resultado positivo e continuar vivo ainda na competição, acaba caindo, porque tomar um gol logo no comecinho dá um desânimo, e foi assim que aconteceu com o Paraná. Tomou o gol logo aos 7 minutos, depois tomou outro aos 33, e no segundo tempo, no finalzinho, o Cirino estava ali muito bem posicionado e fez o terceiro gol da equipe do Furacão. Importante vitória para seguir, né, brigando ali pelo meio da tabela, garantir a vaga na Sul-Americana. Por isso, importante vitória da equipe do Atlético Paranaense. Vamos agora para um outro jogo muito importante, jogo das equipes que estão brigando ali pela parte de cima da tabela, brigando por Libertadores. O Flamengo recebeu em casa o Atlético Mineiro. Promessa era de um grande jogo, um jogo muito difícil para a equipe do Flamengo. E o Mengão venceu por 2-1, jogando diante da sua torcida. Nós já vamos mostrar aí os gols dessa partida. Importante vitória da equipe do Flamengo, que dá uma espantada nessa sequência de jogos ruins que o Flamengo vinha fazendo. Conseguiu essa vitória contra o Atlético Mineiro, jogando no Maracanã. Fez o primeiro gol com o Ilharão. O segundo, o gol de empate, né, do Atlético Mineiro, foi marcado pelo Leonardo Silva. E o Paquetá, que até vinha sendo contestado pelo seu rendimento por parte da torcida, foi lá e fez o segundo gol da equipe do Flamengo. Como eu disse, o Flamengo que vem sendo muito pressionado, porque era o líder da competição no início do campeonato, antes da parada da Copa. O Flamengo vinha bem, jogando um belo futebol, pois tem grandes jogadores no seu plantel. Depois deu uma caída. Hoje o Flamengo, né, que era o líder da competição antes da parada da Copa, hoje é o 4º colocado. Viu o Palmeiras, viu o São Paulo e viu o Internacional passar a equipe do Mengão, e o Flamengo está tentando aí se reabilitar. Uma vitória que também traz ânimo não apenas para os jogadores, mas também e principalmente para a comissão técnica, na figura do seu técnico, o Barbieri, que é um bom jogador, um bom treinador, está fazendo um bom trabalho com a equipe do Flamengo. Porém, o treinador fica bastante inseguro em relação aos resultados que não aparecem, e em alguns momentos o Barbieri acaba trocando os pés pelas mãos, mas é um bom treinador, está fazendo um bom trabalho com a equipe do Flamengo, e essa vitória vem justamente para dar um ânimo para a equipe do Flamengo, que tem um jogo duro contra o Corinthians na quarta-feira, jogo de volta
que vai valer a classificação para a final da Copa do Brasil. Por isso, a equipe do Flamengo chega com um ânimo elevado, chega mais motivado para esse jogo decisivo. Empatou no Maracanã por 0-0 contra a equipe do Corinthians. Vai precisar vencer fora de casa para conseguir a classificação para a grande final da Copa do Brasil. Por isso, os ânimos renovados lá no Ninho do Urubu, e o Flamengo chega forte para essa decisão contra a equipe do Corinthians. Já que nós estamos falando do Corinthians, vamos já para os gols da partida entre Corinthians e Inter de Porto Alegre. Importante empate. Importante empate não, né? O Corinthians estava jogando em casa, era mais do que a obrigação vencer jogando diante da sua torcida, mas estava jogando com o vice-líder da competição. A equipe do Inter vem muito embalada no campeonato, por isso seria um jogo difícil para a equipe do Corinthians. Mas dadas as circunstâncias, foi um empate importante porque saiu perdendo. O primeiro gol do Inter foi marcado pelo Damião, contestou-se ali uma falha do Cássio na saída do gol, ficou pelo meio do caminho, o Damião estava bem posicionado, pegou aquela bola no segundo pau e empurrou para o fundo da rede. E o gol de empate da equipe do Corinthians foi marcado pelo Douglas, né? O primeiro foi marcado pelo Douglas, 1-1 esse empate. Na verdade, corrigindo a informação, o primeiro gol foi marcado pelo Douglas e o segundo gol de empate, foi marcado pelo Damião. Empate ontem na Arena do Corinthians, no Itaquerão, que teve um bom público ontem para acompanhar essa partida. Foram 27.188 torcedores presentes, né, que tentaram ali empurrar o Corinthians nesse jogo contra a equipe do Inter. Um jogo bastante complicado, existia muita pressão para as duas equipes, né? O Inter precisando vencer fora de casa para seguir brigando ali forte pela parte de cima da tabela. O Inter, se tivesse vencido o jogo ontem, seria ele hoje o líder do Campeonato Brasileiro, teria passado o São Paulo e teria assumido novamente o topo da tabela. E por parte do Corinthians, muita pressão por jogar dentro de casa. O Corinthians já não vem numa sequência tão boa assim de resultados. O Jair Ventura está tentando se firmar no cargo, por isso é importante vencer jogando em casa. E quarta-feira tem um jogo também em Itaquera, decisivo contra a equipe do Flamengo. Por isso o Corinthians precisava vencer para chegar embalado para essa decisão de semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo na quarta-feira. O jogo terminou 1-1, o empate acabou não sendo nem bom para nenhuma das duas equipes, né? Mas o Inter se manteve ali na parte de cima, é o terceiro colocado, mas segue na cola do São Paulo, apenas um ponto de diferença. Vamos falar agora do jogo que teve mais gols nessa rodada, que foi o jogo entre Botafogo e a equipe do Vitória. Esse jogo foi um jogo de 7 gols, vamos já passar para vocês aí os gols dessa partida entre Vitória e Botafogo. O Fogão que conseguiu com esse resultado dar uma distanciada ali da parte de baixo da tabela. Esse jogo foi lá na Bahia, o Vitória ainda abriu o placar, começou bem na partida. O primeiro gol da equipe baiana foi marcado pelo Lucas Fernandes. Depois o Chiesa empatou logo aos 24 minutos. O Lindoso foi quem fez aí o gol de virada da equipe do Botafogo. Deu aquela bela chapada por cima do goleiro. Estamos vendo aí na repetição o gol do Rodrigo Lindoso. A equipe do Vitória foi para cima e empatou em 2-2 com o Fabiano. Logo na volta aí do segundo tempo, estava bem posicionado ali dentro da área. O Fabiano recebeu um bom cruzamento pela esquerda e cabeceou no canto. O Botafogo passou novamente à frente do placar com o gol do Léo Gomes contra, bate-rebate ali dentro da área. Depois o Iago
fez aí o Eric fez o gol da equipe do Botafogo, deixou o placar um pouco mais elástico em 4-2, e o Neilton diminuiu. Nessa altura aí já estávamos, Maurício, melhor dizendo, né? Maurício, aos 43 minutos do segundo tempo, fez o gol, ainda teve uma pressão ali para tentar o empate na reta final do jogo, porém o Botafogo conseguiu o resultado positivo, importante vitória jogando fora de casa, ainda mais pelo placar elástico. Fez 4 gols na partida, isso dá um ânimo para a equipe do Botafogo seguir brigando ali para escapar da Série B do ano que vem. E vamos falar agora do jogo do Palmeiras, que jogando fora de casa foi até o Pernambuco jogar contra o Sport Recife e venceu na reta final da partida, fez o gol com o William e conseguiu chegar à segunda colocação do Campeonato Brasileiro. Vamos aí aos gols da partida entre Sport e Palmeiras. O único gol da partida foi marcado pelo William. O goleiro Magrão fez uma excelente defesa no primeiro lance, na cabeceada ali dentro da pequena área. E o William estava muito bem posicionado e empurrou para o fundo da rede, fez o gol da vitória da equipe do Palmeiras. E esse jogo foi importantíssimo, porque embalou a equipe do Palmeiras para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, né? E o grande trunfo do Palmeiras é justamente a questão do elenco alviverde. O Palmeiras jogou ontem contra o Sport com uma equipe mista, né? Então, tinha ali vários jogadores considerados reserva, apesar do Luiz Felipe Scolari, o Felipão, sempre ressaltar a importância do elenco, que o Palmeiras tem time 1 e time 2, mas fato é que o jogo de ontem foi contra a equipe reserva, até pelo jogo no meio de semana, na decisão contra o Cruzeiro. O Palmeiras entrou com o time 2, o primeiro tempo foi 0-0, e no segundo tempo, já na reta final, o Palmeiras fez aí o seu gol da vitória, o gol marcado pelo William. A gente está vendo aí a belíssima defesa que o Magrão fez. E com esse resultado, o Palmeiras foi a 50 pontos e assumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Está apenas 1 ponto da equipe do São Paulo. Entrou de vez na briga aí pelo título do Brasileirão 2018. E o Palmeiras vem forte nas 3 competições. Vai jogar quarta-feira contra o Cruzeiro. Tem grandes chances de conseguir a vaga na final, levando o retrospecto do Cruzeiro na última partida contra o Santos. Se bem que o Cruzeiro vem com força máxima, concentração total para esse jogo contra o Palmeiras. E também na Libertadores. O Palmeiras deu um passo importantíssimo para avançar para a semifinal da competição sul-americana. Ou seja, a equipe dirigida pelo técnico Luiz Felipe Scolari vem forte nas 3 competições. Palmeiras está muito embalada, a equipe que mais investiu nessa temporada, está brigando tanto pelo Brasileiro quanto pela Copa do Brasil e também na Libertadores. A expectativa aí da torcida do Palmeiras é pelo menos um título nessa temporada aí, levantar o caneco. O grande sonho de consumo da equipe, dos torcedores, da comissão técnica, da diretoria é sim a Libertadores. O Palmeiras quer vencer a Libertadores para jogar o Mundial de Clubes, né? E tentar quebrar aquela piada que passou para o Palmeiras depois do título mundial do Corinthians em 2012, né? Dizendo que o Palmeiras não tem Mundial. Então o grande sonho do Palmeiras, principalmente por parte da torcida, é vencer a Libertadores e tentar o Campeonato Mundial de Clubes no fim do ano. Mas o Palmeiras está vivo nas 3 competições. Nós vamos atualizar para você a classificação, falar apenas as 6 primeiras equipes que estão na Libertadores e o Z4. O primeiro é o São Paulo com 51 pontos, seguido do Palmeiras e Inter com 50 pontos. O Palmeiras é vice-líder pelo critério de desempate, que é o saldo de gols. O Flamengo é o 4º colocado com 48 pontos. O Cruzeiro é 5º com 47 e o Atlético Mineiro é o 6º com 42 pontos. Na parte de baixo da tabela, nós temos a equipe do Ceará, que está na 17ª colocação com 27 pontos. Nós temos a equipe do Vasco da Gama, que está na 18ª colocação com 25 pontos. Sport Recife, que perdeu ontem, está na 19ª colocação com 24 pontos. E na lanterna nós temos o Paraná Clube com apenas 16 pontos ganhos em 26 rodadas. Tá certo? Esses são os 6 primeiros colocados do Brasileirão e os 4 últimos colocados do Campeonato Brasileiro 2018.
2018. RPTV Esportes está chegando ao fim, 12h41. Quero agradecer muito a sua audiência que nos acompanhou aqui nesse programa. Mandar um forte abraço para a Rosângela, para o Carlos, que estão sempre nos acompanhando aqui na programação. Mandar um forte abraço também para o meu querido amigo Edson, famoso Pé Murcho. Batemos um bate-bola ontem no jogo comemorativo lá do Valdir Moreira. E mandar também um forte abraço para o Rogério, lá do Raquetes Clube, que está fazendo aniversário hoje. Forte abraço, Rogério, muita saúde, muitos anos de vida, tá certo? Nosso programa está chegando ao fim, mas amanhã nós estamos de volta a partir do meio-dia, dando sequência aqui na programação da RPTV, tá certo? Te espero amanhã.